Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 7. Hoje de manhã eu compartilhei essa palavra, eu tinha preparado uma outra palavra para a noite, mas algumas pessoas me mandaram torpedos, mensagens, pediram para eu orar e pedir direção de Deus se eu não deveria compartilhar de novo essa palavra. E 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 7, diz assim: mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Está escrito: cri, por isto falei. Com este mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Sabemos que se for destruída e temporária a habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isto, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito como a garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança, sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, para que quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Esse texto ficou martelando a minha cabeça a semana inteira. Principalmente essa expressão: somos vaso de barro, que temos um tesouro. E essa semana Deus ficou falando isso ao meu coração. A semana passada, para quem estava aqui, nós falamos um pouco sobre o apóstolo Paulo, falamos um pouco sobre o ministério final da vida dele, falamos de Atos dos Apóstolos, falamos dos últimos instantes da vida de Paulo. E essa semana ainda, me relacionando com o apóstolo Paulo, através da palavra de Deus, eu fiquei lembrando e pensando um pouco do peso das declarações que estão aqui nesse texto de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 até o capítulo 5, versículo 10. E aí, aproveitando o contexto que a gente está vivendo,
Não vou falar agora das manifestações, porque isso eu já fiz a semana passada. Eu vou falar de uma estreia que está para acontecer no Brasil. Vou fazer um merchan aqui agora, de um filme que vai estrear dia 12 de julho nos cinemas brasileiros, e que eu estou assim, ansioso para ir assistir, porque me lembra a minha época de infância, que é O Homem de Aço. Agora, este é o nome do filme, mas quando eu era criança pequena lá em São Paulo, não em Barbacena, o nome do filme era o Superman, o Super-Homem. Quem aqui já assistiu o Super-Homem? Não vai ser hipócrita, hein? Agora, outra pergunta. Quem aqui dos homens já quis ser o Super-Homem? Tem uns corajosos aqui e tal. Gente, eu achava o máximo aquele filme, né? O Christopher Reeve, depois do James Dean, inovou com aquele seu topetinho aqui. O James Dean tinha o cabelo para cima e ele com aquele negocinho pega rapaz. Eu lembro que na minha adolescência eu tentava colocar aquilo, mas não pegava nada. Mas eu achava o máximo aquele filme. Um homem poderoso que veio de um planeta de fora para salvar a Terra. Apaixonado por uma humana e que usava dos seus poderes para salvar. A coisa que eu mais gostava, vou tentar fazer, era a hora que ele vinha voando assim, e ele estava descendo, e ele vinha descendo assim, ele fazia assim. Eu achava o máximo isso, o cara pousava direitinho, ele não perdia o equilíbrio, né? E quantas vezes eu não fiz isso, colocava uma capa e eu queria pousar como Superman. Eu achava aquilo sensacional. Vendo aquele filme, vendo a sua luta no primeiro episódio contra os kryptonianos, depois contra o Lex Luthor e outras coisas mais. E agora decidiram fazer, porque agora a moda é fazer remake, né? Fazer as coisas novas, velhas, ou velhas novas. Estão fazendo um filme aí muito bem produzido, eu estava lendo em blogs e outras coisas mais, que esse filme vai ser um excelente filme, com efeitos especiais. E até falei de manhã que eu não estou ganhando nada para isso, estou fazendo a maior propaganda, tá certo? Se você quiser me convidar, você paga o ingresso que eu te pago a pipoca, a gente assiste junto. Mas vai ser demais esse filme, porque eles vão tentar recapitular algumas coisas interessantes do passado do filme com coisas modernas. E uma das coisas que me chamava a atenção no Homem de Aço é que ele era de aço. E era um homem forte, um homem poderoso, mas nem esse homem poderoso era capaz de vencer toda a força do universo. Havia uma força no universo, uma pedrinha verde, brilhante, que se chamava... obrigado, vocês estão bem, gente, muito bem. Que se chamava Kryptonita, e essa pedrinha verde brilhante, ela era suficientemente poderosa para fazer com que o homem, o super-homem, o Superman, perdesse as suas forças. Depois que eu pensei no Superman, eu não pensei no Silvio Esteves, que tem o porte do Superman ali, eu estou olhando para ele ali agora, né, Silvio? Eu pensei no Adão, porque o Adão lá em Gênesis, ele teve esse desejo de ser o Superman, essa síndrome da onipotência. E isso ficou muito claro no dia em que a serpente estava dialogando com Adão e Eva, e a serpente começa a propor para Adão poder. E ela diz assim: você pode ser mais poderoso do que você já é. Você tem poder. Deus já mandou você dominar tudo, mas você pode ser mais. Você pode ser um super Adão. Você pode ser um super-homem. Você pode ser uma mulher maravilha. E a Eva já ficou toda, né? Já ficou toda. E a serpente diz: porque se vocês comerem desta fruta desta árvore, vocês serão iguais a Deus, vocês serão poderosos para discernir entre o bem e o mal. E o homem, com essa síndrome da onipotência, de querer ser igual a Deus, ele decide se alienar de Deus e comer da fruta, né, da árvore da ciência do bem e do mal, e ali ele transgride um princípio de confiança relacional com Deus. E ali nasce uma consciência. Da síndrome da onipotência, depois da mordida, vem a consciência da fragilidade humana. E o homem percebe que ele era tudo aquilo, não por causa dele, mas por causa de alguém.
Porque quando Deus fez Adão, lá em Gênesis 1, 26 e 27, Deus diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e tenha ele domínio sobre todas as coisas. Deus está dando a ele autoridade. Deus está dando ele poder. Deus está dando dele para o homem, e é só por isso que o ser humano é capaz de ter domínio e poder sobre todas as coisas. Porque alguém que é mais poderoso que ele, que tem mais autoridade que ele, lhe dá esta autonomia. Mas Adão, por alguma circunstância, ele perdeu isso de mente, de vista, e ele achou que ele poderia ser poderoso, alienado de Deus. E o primeiro sentimento, e eu disse isso principalmente naquela série de DVDs UFC Família, que quando Adão peca, o primeiro sentimento que ele tem, qual é? Você se lembra? Quando Deus aparece no jardim lá, dando uma passeadinha, e fala: Adão, Adão. O que ele fala? Primeiro não fala nada, tem um barulho, faz a moitinha, né? Aí Deus dá uma olhada, faz de conta que não sabia. Fala: quem está aí? Sou eu. Eu quem? Adão. Por que você está aí? Aí o que ele disse? Porque eu tive medo. Então o primeiro sentimento do ser humano, alienado deste poder de Deus sobre ele, é fragilidade, medo. Um ser humano frágil, medroso, alguém agora suscetível à morte, alguém agora que está sujeito a passar por uma série de circunstâncias da vida, porque deixou de estar debaixo das asas da proteção onipotente do Senhor. E essa é a realidade do ser humano, de lá para cá. Nós não somos os Supermans ou as Mulheres Maravilhas. Nós não somos os Avengers, os Vingadores, os superpoderosos. Nós não temos esse poder que nós tínhamos antes, porque o pecado fez com que nós nos tornássemos pessoas frágeis. Faça isso com muito carinho. Se de repente se for marido para a esposa e a esposa para o marido, tem que ser com mais carinho ainda. Diga assim para quem está do seu lado: você é frágil. Pode dizer. Só que a gente se esquece disso. E a gente convive com essa síndrome da onipotência todos os dias. E agora eu quero falar da gente. Porque nós vivemos numa sociedade que valoriza muito o poder. Numa sociedade que enfatiza cada vez mais o ser humano como personagem principal de todo o movimento. E o ser humano, ele está sendo adestrado, está sendo programado para se achar uma pessoa superpoderosa. Ele tem que ser o melhor em tudo. Você não pode ser o segundo, você tem que ser o primeiro. Nós convivemos com a síndrome da onipotência, de que a gente sempre tem que estar no topo, na cabeça. E tem alguns pregadores por aí que ainda dão uma pilhada nos crentes. Tem crente que é tão bobo que acredita nisso. O cara fala assim: não, meu irmão, você é poderoso para vencer, pisar serpentes e leões. Você foi chamado para ser cabeça e não cauda. Ô, meu irmão, e não sei o quê. E o cara sai de lá achando que ele é o super-homem do culto. E ele está cheio de problema, está com a conta vermelha no banco, está com uma enfermidade na família, está com um problema não sei na onde. Quando ele sai daquele lugar que ele recebeu essa pilhada toda, ele chega em casa, ele chega na realidade e ele vê que a vida não é assim. E aí ele fica bravo com quem? Com o pastor? Nada, fica bravo com Deus. Fica bravo com ele mesmo. Por quê? Porque ele se depara com a realidade que ele nunca deveria ter se abstraído. Eu sou frágil. A vida humana é uma vida de tribulações. A vida humana é uma vida de dificuldades. A vida humana, depois da queda, é uma vida onde o ser humano é um ser frágil. Ele é um vaso de barro. E eu comentava isso com a Amabile essa semana, minha esposa, de que eu tenho percebido no meio nosso, e não só aqui em Maringá, mas nos lugares que eu tenho ido e convivido com outras pessoas de outras igrejas, de outras denominações, como as pessoas estão desanimadas. Você chega num irmão, num crente, e diz: aí meu irmão, tudo bem? Tudo. Parece que está morrendo. E daí, meu irmão, como é que está a tua vida? Está indo, pastor, está indo. É um desânimo.
E aí a gente sabe que o desânimo é proveniente das lutas, e não está errado estar desanimado por causa das lutas. O que está errado é você achar que você não devia ter luta. O que está errado é você achar que a tua vida tinha que ser um sucesso, que você não ia passar por problema, e porque você está passando agora, você fica aí. Ai. A vida humana é uma vida de aflições. E Paulo aqui neste trecho, ele, PhD em tribulação, ele tinha MBA em sofrimento, tá certo? Paulo, com MBA em sofrimento, sabe do que está falando, dizendo, gente, se tem alguém que passou por luta, esse alguém fui eu. Se tem alguém que passou por sofrimento, esse alguém aqui fui eu. Eu já estou no fim da vida e eu estou relatando para vocês aqui algumas coisas que eu passei. Olha os versículos 8 e 9 do texto que a gente leu. Olha só, capítulo 4, 2 Coríntios. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. De onde vêm as tribulações? De alguns lados? De todos os lados. De todos os lados. Se você olhar ainda mais no versículo 11, pois nós que estamos vivos, estamos sempre sujeitos à morte por amor a Jesus. Se você olhar dos versículos 16 e diante, você vai olhar, por isso nós não desanimamos, porque embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. E é luta para todo lado, é sofrimento para todo lado. Esse homem, eu falei isso a semana passada, você pode ver no YouTube, lá na TV Sesumar, passou quinta, passou hoje de novo. Ele foi decapitado, ele passou por lutas, ele foi humilhado, seus parceiros o traíram, ele terminou a vida sozinho. Eu fico imaginando como um homem, como o apóstolo Paulo, chega no fim da vida só. Mas ele diz, eu não me desfalecia. E aí tem umas palavras na Bíblia que são difíceis da gente entender, né? Desfalecer. E aí eu quis ajudar a minha cabeça e a sua. A palavra desfalecer significa tirar forças, enfraquecer-se. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, gente, eu levei paulada, pancada para todo lado. Mas tem uma coisa, isso foi no corpo, isso foi no exterior. Mas o meu espírito, o meu coração, a minha vida, a minha fé não se enfraqueceu em nenhum momento. Difícil, hein? É difícil. Porque a gente se abate com facilidade. Porque a gente caiu na pseudo-mentirosa ideia de que a vida é uma vida que a gente não pode sofrer. Tem gente que quando se batiza, eu já ouvi isso muito, né? Ah, depois que eu me batizei, meu Deus do céu, quanta luta que eu estou passando. Ai, depois que eu me lembrei na igreja, meu Deus, agora não tem dinheiro nem para dar o dízimo. Não tinha antes, mas agora não tem também, né? Então agora, eu não sei o que, parece que agora, e agora. Gente, a nossa vida é assim. Nossa vida é uma vida frágil. E olha o que ele vai dizer no versículo 1 do capítulo 4. Porque tendo este ministério, assim como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos. Por que nós não desfalecemos? Porque nós temos uma misericórdia que nos sustenta e que se renova sobre nós a cada dia. No versículo 16 ele diz assim, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, seja consumido, o interior se renova dia a dia. No capítulo 5, versículo 6, ele diz assim, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes no Senhor. Mas ele diz, estamos tendo sempre bom ânimo. Meu irmão, o que eu quero com você nessa noite, brevemente, é tirar da sua cabeça uma doença que está no meio do povo de Deus. A doença de achar que o sofrimento é uma coisa que não vem de Deus muitas vezes. A doença de achar que você é uma pessoa que não foi feita para enfrentar lutas. Se você está passando por problemas, e se as águas estão subindo, a maré perto de você está subindo, você não fique desesperado, você confie em Deus, porque isto é o que tem que acontecer com pessoas como nós. Nossa, pastor,
Mas então esse Deus é muito mau. Como é que Ele pode permitir que isso aconteça conosco? Deus permitiu porque nós o permitimos permitir. Quando nós dissemos para Ele, nós queremos ser superpoderosos. Pode mandar a tribulação que a gente aguenta. E aí essa expressão do capítulo 4, dos versículos 7 a 12, mexe muito comigo. Quando ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não da nossa parte. Primeira certeza que você precisa ter é que você é barro, um vaso de barro. Um vaso de barro não é de bronze, não é de prata, não é de ouro e não é de cristal, é de barro. Talvez não tenha muito valor, mas é de barro. Só que o vaso de barro está cheio de um tesouro. E isso faz com que o vaso de barro seja valioso. Não pelo valor do vaso, mas pelo valor daquilo que o preenche. E essa é a primeira ideia que nós precisamos ter como filhos de Deus. Que nós somos barro, que nós somos frágeis, que nós passamos por lutas, que nós passamos por dificuldades, que nós somos fracos, mas nós temos um tesouro dentro de nós. E o nosso tesouro é o Espírito Santo de Deus. O nosso tesouro é a graça maravilhosa de Deus. O nosso tesouro é a misericórdia do Senhor. O nosso tesouro é a própria presença viva do Senhor Jesus Cristo reinando soberanamente sobre o nosso coração. E por isso, mesmo sendo frágil, mesmo sendo fraco, mesmo sendo falho, eu tenho um tesouro que me faz forte. E é por isso que o próprio apóstolo Paulo vai dizer que se tem um jeito de Deus trabalhar nesse tipo de vaso, Deus só o potencializa quando este vaso se conscientiza de que ele é fraco. E ele diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você sabe qual é o tipo de pessoa mais difícil de entregar a vida para Jesus? Não é a pessoa que fuma, que bebe, que vai na Umbanda, que vai em outras religiões. É a pessoa que acha que não precisa de nada. É a pessoa que se acha a xícara cheia, como diz o meu amigo Edson Nielsen, ou agora lembrando uma tradicional frase dele que eu aprendi com a sua sapiência: o bicho das duas goiabas. Porque uma goiaba só não dá para esse cara, ele precisa de duas, é um bichão, tá certo? Então, tem gente, esse tipo de pessoa é difícil de você falar de Jesus para ela, porque ela já tem um coração autossuficiente. Ela fala: eu não tenho problema, eu tenho um bom casamento, eu sou honesto nas minhas finanças, eu sou íntegro, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou, você está entendendo? Eu sou o que sou. Síndrome de onipotência. E como você vai dizer para uma pessoa que acha que é uma pessoa xícara cheia, que ela precisa de um tesouro, se ela já se acha a pessoa mais valiosa do universo? Conhece alguém assim? Será que existe alguém aqui em Maringá? Ou só lá no estado de São Paulo, de onde eu vim? Ou só lá no estado de São Paulo não tem, né? Só aqui em Maringá que deve ter, né? Então, irmãos, nós somos vaso de barro. E Deus escolheu pessoas frágeis como nós para colocar o seu tesouro, para colocar o seu melhor. Ele fez isso na criação, quando Ele nos fez a sua imagem e semelhança, e Ele continuou fazendo isso depois da queda, quando Ele enviou seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. Deus nos deu o seu Espírito Santo, que nos capacita. Nós precisamos entender que a vida é assim. A vida é vida de sofrimentos. E Paulo não tinha medo dos sofrimentos. Paulo não tinha medo das aflições, das provocações, porque ele sabia que o seu tesouro estava guardado. Sabe aquela certeza de que o ladrão entrou na tua casa, mas ele não vai mexer no teu cofre? Ele não vai levar o teu tesouro? Ele não vai mexer, porque o teu tesouro está bem guardado. E o pior, o teu cofre não é de aço. O teu cofre não é de uma
de um material assim muito forte. O teu cofre é de barro. E mesmo sendo de barro, o ladrão não vai tocar e não vai conseguir quebrar, porque Deus vai proteger. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é lindo. E à medida que Paulo foi convivendo e lidando com as contradições da vida e conscientizando-se que ele era um vaso de barro, cada vez mais na sua vida havia espaço para que o tesouro, o poder de Deus se manifestasse. Então, quando você se conscientiza de que você é bom demais e que você não devia sofrer e começa a se amargurar e se desanimar, você está dando oportunidade para a tua vida ficar com uma vida cheia de desânimo, de amargura, de ressentimento, de reclamação, de azedume. Mas quando você inverte e reinterpreta o significado de si próprio e diz: eu sou vaso de barro, quanto mais luta, quanto mais sofrimento, mais oportunidade você dará para que o Espírito Santo te preencha daquilo que você precisa estar cheio. Você vai ser uma pessoa menos amarga, você vai ser uma pessoa menos azeda, você vai ser uma pessoa menos doente da alma. Tudo na vida do apóstolo Paulo cooperava para a morte. Ele diz que nós estamos sendo entregues à morte o dia todo. Ele não diz assim: vai ter um horário no dia que você tem que ficar desperto, dar uma olhada na pressão, na pulsação, que todo dia nesse horário você pode morrer. Aí você fica lá no relógio. Não, ele diz que você está sujeito à morte todo dia. Porque depois da queda, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o que Deus está falando para você? Meu filho, você pode morrer a qualquer momento, você é frágil. Só que pela minha graça e pela minha misericórdia, eu te dou vida hoje. Se você viveu ontem, você tinha que acordar hoje e dizer: Senhor, obrigado pelo bônus de ontem. Se você está vivendo o dia de hoje, termina o dia de hoje dizendo: Senhor, obrigado pelo bônus de hoje, e se possível me dá o bônus amanhã também. Porque a gente é frágil. Por isso que Rubem Alves disse que a gente não tem que ficar olhando para a vida lá na frente e perguntar assim: quantos anos eu tenho, quantos anos eu terei? Eu tenho que olhar para a vida e dizer: quantos anos eu já não tenho mais? Quando a gente se acha tão forte, a gente vê que coisas imbecis acontecem e a vida de uma pessoa vai embora. Uma pessoa tão forte, um jovem tão forte, de repente uma bactéria que ninguém sabe entra naquele corpo e mata. Esses tempos atrás eu contei, eu até coloquei a caneta no bolso aqui para ilustrar isso. Meu cunhado trabalha com empresas de extração de óleo, de grãos. Ele estava lá, um funcionário andando num andaime de 2 metros de altura com uma caneta no bolso. Ele tropeçou e ele caiu. A caneta perfurou um buraco do seu peito e ele morreu. Uma caneta. Caneta assassina. Não, fragilidade humana. E a gente acha que vai viver muito. E a gente faz um monte de planos. E a gente cria um monte de expectativas, se esquece que a gente é barro. E o que nos faz ter a vida, o que nos faz ter a alegria, o que nos faz ter a vitória, o que nos faz ter a motivação diante das aflições é o tesouro que está guardado dentro do nosso coração. Se não for essa graça, nós não seremos nada. E esta é a motivação do velho apóstolo Paulo, a graça maravilhosa de Deus. Citei de manhã, eu tenho que correr, que quando eu era pequeno eu participava de reuniões de oração, e eu já citei essa mulher aqui, ela está na glória, o marido dela também, a dona Terezinha. Inclusive no meu novo CD eu coloquei um hino que eu cantava na casa dela, Careço de Jesus. E ela cantava naquela reuniãozinha de oração, sem nenhum instrumento, só vozes. E eu ia, porque meu pai ia, e eu me deitava no colo dela, não morava com a minha mãe. E ela cantava um corinho que dizia assim: lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos, hinos de louvor. E quando essa mulher cantava isso, ela olhava para cima, e ela não tinha um rim. Ela fazia hemodiálise 3 vezes por semana ou 2 vezes por semana. Ela tinha um organismo extremamente debilitado, mas ela não perdia uma reunião de oração, um trabalho da igreja. Era uma mulher com uma fé inabalável e ela ainda
na vida abatida, quando cantava, brilhava os seus olhos olhando para o céu e dizia: lá está o meu tesouro. Irmãos, que experiência! Ela sabia que ela era de barro, ela sabia que ela era frágil, mas ela sabia que havia um tesouro escondido para ela. E isso é maravilhoso. Paulo sabia que havia um tesouro escondido quando ele disse: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, e agora eu prossigo para o prêmio da soberana salvação no meu Senhor. Meus irmãos, quando você olhar para as suas cicatrizes da vida, não reclame delas. Shakespeare disse que quem olha para as cicatrizes não reclama, mas lembra das experiências que teve. Então olhe para as suas cicatrizes e lembre-se que essas cicatrizes são oportunidades de Deus para te forjar. Que esses abates, que essas lutas são oportunidades de Deus para você ser mais frágil. E quanto mais frágil você se sentir, mais dependente você será de Deus. E esse é o propósito. Quando você está sendo dependente de Deus, você faz com que Deus seja glorificado na tua vida. Olha o que diz o versículo 15 do capítulo 4. Você está comigo ainda? Amém? Olha lá. Pois tudo é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Tudo é por amor de vós. É difícil a gente pensar às vezes que é por amor passar por tribulações, por lutas, mas Deus permite. Só que isso é mais maravilhoso ainda, porque quando Deus faz isso, o versículo 15 diz que esta graça será multiplicada por meio de muitos. Aí eu fiquei perguntando: meu Deus, como a minha tribulação, como a minha angústia, como o meu sofrimento pode ser bênção na vida dos outros, que se nem na minha vida está sendo? O texto bíblico está dizendo que é para multiplicar bênção na vida do outro. Quando eu entendo que eu sou frágil, quando eu entendo que eu sou de barro e que há um tesouro dentro de mim, e eu estou cheio desse tesouro. E aí eu citei essa ilustração de manhã e eu quero citar ela de novo. Se você está cheio da graça, se você é um vaso cheio do amor de Deus, se você é um vaso cheio do Espírito, cheio da presença, não importa o quanto a vida te chacoalhe, não importa o quanto a vida te balance, não importa os ventos contrários, porque o que vai sair de lá de dentro desse vaso é só coisa boa. Não vai sair reclamação, não vai sair perjúrio, não vai sair maledicência. Quanto mais chacoalhado você for, mais bênção você vai derramar na vida dos outros. Porque você está cheio de Deus. E quanto mais água de Deus você derramar na vida dos outros, assim será. Então tem gente que está muito cheio e está muito parado. Então Deus está fazendo assim, ó, para dar uma chacoalhada, para ver se acorda. E diz: meu irmão, esparge essa luz, eu quero te chacoalhar, eu quero que você derrame desse conteúdo que está no seu coração, na vida de outras pessoas. Agora, se você não está cheio de Deus, você está cheio de amargura, de raiva, de ressentimento, quando você é chacoalhado, e vai ser também, o que você vai jogar na vida dos outros? Desânimo. Você vai jogar amargura, você vai jogar ressentimento. E é por isso que Paulo diz que nós somos vaso de barro e temos um tesouro. E esse tesouro não vem de nós, ele vem de Deus, para abençoar a muitos. E aí a pergunta que eu fiz a mim mesmo é: qual é o tesouro que eu tenho dentro de mim? O que eu derramo quando eu sou chacoalhado? Qual é o reflexo que os meus problemas e as minhas tribulações têm na vida das pessoas que estão perto de mim? Por isso, queridos, lembre-se do versículo 18, eu já estou concluindo. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. O que nós precisamos lembrar, que é o que nos sustenta, são os valores da nossa fé. É a nossa capacidade de se animar no invisível. Se animar no palpável é muito bom.
E a gente vive num mundo extremamente materialista. Quando você tem o concreto, você se alegra. Mas a Bíblia não diz que é no concreto que está a alegria do Filho de Deus. A Bíblia diz que a alegria do Filho de Deus está no tesouro escondido, e está nas coisas que não se veem, mas nas coisas que se esperam. A alegria do Filho de Deus provém da fé. E quem dá esta alegria não é o concreto. Quem dá esta alegria é o Espírito Santo. Porque o próprio Paulo vai dizer que o reino de Deus é alegria, paz no Espírito Santo. Meus irmãos, você precisa e eu também preciso ser governado por valores eternos. Eu e você precisamos nos encher desse Deus, para a gente poder nos frustrar menos. Saiba que tribulação e luta fazem parte da vida. Se você não está passando por lutas, agradeça muito a Deus. Se você está vivendo um tempo bom, meu irmão, mas celebre, faça culto, faça altares de adoração ao Senhor, dá saltos e pulos de alegria, porque Deus está sendo muito misericordioso com você. Mas se você está passando por lutas, também faça altares e dê saltos de alegria, porque as suas tribulações e lutas não estão te consumindo, ou seja, a graça e a misericórdia de Deus estão te sustentando e te dando forças para que você continue a caminhar. E quando você tem esse alvo e vê o invisível, você consegue seguir o exemplo do Cristo. Porque se tem alguém que levou pancada mais do que Paulo, esse alguém foi Jesus. Esse sofreu. E ele se fez de barro. Porque ele era Deus, e a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, dos versículos 5 a 11, que ele, sendo na forma de Deus, ele se fez homem, ele se fez semelhante a nós, se fez servo, ele se fez barro. A Bíblia diz que em tudo ele foi provado. Ele não passou por algumas tribulações apenas, ele passou por todas as tribulações, mas ele não pecou. A Bíblia diz que os seus amigos eram interesseiros. A Bíblia diz que os seus assessores estavam com interesses escusos contra ele. A Bíblia diz que houve pessoas que o traíram. A Bíblia diz que houve pessoas que o injuriaram. A sua própria família falou mal dele. Os seus irmãos de sangue o renegaram. Ele foi criticado. Ele foi cuspido. Ele foi humilhado. Mas ele não perdeu o foco no invisível, porque ele sabia que o seu tesouro era maior do que o vaso. O vaso ia ser batido, o vaso ia ser açoitado, o vaso ia ser cortado, o vaso ia ser perfurado, o vaso ia sofrer. Mas o vaso era de barro e o tesouro estava dentro do vaso. E é por isso que quando ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, por isso quando ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele morreu como vaso de barro. E como vaso de barro, um corpo foi colocado num túmulo, cheio de marcas, cheio de cicatrizes, cheio de hematomas, quem sabe, horrível. Não deve ter sido lindo o corpo de Cristo quando o tiraram da cruz. Ele devia estar muito feio, e a Bíblia diz que a aparência dele era uma aparência que os homens não queriam nem olhar para ele. Mas o vaso de barro estava cheio de um tesouro. E no terceiro dia, depois que o vaso se quebra, esse líquido toma os pedaços do barro e restaura. E ele ressuscita lindo, pleno, maravilhoso, cheio de graça e majestade. Ele ressuscita para sempre. Ressuscita vitorioso sobre as tribulações, ressuscita vitorioso sobre a morte, e ressuscita vitorioso para nos fazer vitoriosos sobre os poderes e artimanhas de Satanás.
mas Ele venceu isso tudo na fraqueza. Ele não usou da sua força, Ele usou da sua fraqueza. Sabe quando Jesus vai usar da sua força? Quando Ele voltar em glória e julgar as nações. Aí nós vamos tremer. Porque se você acha que Ele já era poderoso, Ele era poderoso usando a fraqueza. Agora imagina Ele poderoso vindo em glória com os anjos do céu, com toda a autoridade que o Pai lhe dá. Então, meus irmãos, pare de reclamar. Pare de se amargurar demais com as suas lutas, de ficar falando por aí, reclamando. Você é vaso de barro. Você está no lucro e eu estou no lucro, porque o Senhor tem nos sustentado. O que nos torna importante não é a nossa condição social, não é o nosso tempo de igreja, não é o nosso conhecimento religioso. O que nos faz importantes é o tesouro que está dentro do vaso de barro. Não se esqueça disso jamais. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Qual é o desafio que você leva para casa hoje? Fale com Deus, você e Deus agora. Só você e Deus. Qual é o seu desafio depois de ouvir uma palavra como essa? Nosso Deus, nosso Pai, o salmista já disse que se não fora o Senhor, o que seria de nós? Ele também disse que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Quantas palavras nós temos nas Sagradas Escrituras que deixam claro, Senhor, para nós, que nós não existiríamos se não fosse a Tua vontade, a Tua permissão. Mas muitas vezes a gente se esquece disso. E a gente acha que é suficientemente forte para enfrentar as lutas. E quando caímos, quando nos deparamos com uma frustração, com uma decepção, nós nos abatemos além da medida. Porque caímos numa mentira que a nossa própria mente produziu em nós. Então a minha oração, Senhor, nessa noite é: liberta-nos de nós mesmos, para que o Teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Liberta-nos da consciência de que nós somos algo maior do que devemos ser. E dá-nos a consciência de que somos vasos de barro na mão do oleiro. E o que nos faz fortes, e o que nos dá significado, e o que nos dá poder, é o tesouro que preenche este vaso. Por isso, Senhor, a minha oração nesta noite é que cada vida aqui esteja cheia de Ti, cheia do Teu amor, cheia da Tua graça, cheia da Tua presença, e não cheia de questões, de dúvidas, de medos, de inquietações, de frustrações, de decepções, de reclamações, mas que estas vidas estejam cheias deste tesouro escondido que o apóstolo Paulo fala. Porque aí, Senhor, em tudo poderemos ser atribulados e não desanimaremos. Em tudo poderemos ser afligidos, Senhor, mas não nos abateremos, Senhor. As coisas poderão acontecer conosco. O nosso homem exterior pode até se corromper, mas o nosso interior se renovará através do Teu Espírito, dia após dia, para sermos abençoados e para sermos abençoadores. Fala conosco, Senhor, é minha oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por cada vida. Obrigado pela Tua santa presença neste lugar. Obrigado pelo Teu Espírito que falou profundamente ao nosso coração. Louvado seja o Teu nome, Senhor. E agora nos leve em paz, nos leve animados, desafiados pela Tua palavra, para uma semana de, Senhor, de vitórias, sabendo que teremos lutas e dificuldades, que somos barro, mas o tesouro escondido está dentro de nós, que é o Teu próprio Filho Jesus Cristo, Senhor. Leva-nos na Tua paz, é a nossa oração em nome dEle. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que o consolo do Espírito Santo esteja sobre todos nós hoje e sempre. Amém e amém.